Olá pessoal, tudo bom? Aqui Bruno Felisberto e hoje a conversa que eu quero ter com vocês é sobre princípios registrais. Bom, hoje a conversa vai ser um pouquinho mais longa porque são vários princípios que a gente tem vinculados ao sistema registral. Mas vamos lá. O nosso sistema registral é considerado um sistema registral muito forte em comparação a vários outros sistemas registrais no mundo, porque ele é firmado em princípios, certo? Então esses princípios registrais é que vão dizer sobre as normas que regerão o sistema de registros aqui no Brasil. Então eu vou começar a elencar aqui os 13 princípios registrais que existem e vou fazer breves comentários sobre eles. Então vamos lá. Primeiro princípio registral, princípio da fé pública. O que quer dizer isso? O princípio da fé pública, ele nos ensina que tabeliães e registradores, no exercício da função, no exercício de seus cargos, eles são dotados de fé pública. Então, sobre todos os atos que eles praticam, eles estão portando fé pública. Aqueles atos praticados têm uma presunção de veracidade. Então, por serem agentes com força delegada do Estado, que prestam um serviço público, notários e registradores são dotados de fé pública, então todos os atos por eles praticados têm presunção de veracidade. Princípio da publicidade. Esse é um dos mais importantes princípios, porque o princípio da publicidade, ele nos ensina que para que eu possa opor os meus direitos contra terceiros, ou seja, para que possa haver a chamada oposição erga omnes, todos os direitos reais ou todos os fatos a eles correlacionados devem estar inscritos na matrícula imobiliária, certo? Quando a gente estuda sobre o princípio da publicidade, a gente entende que no registro de imóveis a gente adota a ideia de cognoscibilidade e não a ideia de conhecimento que a gente geralmente está acostumado a lidar em processos judiciais. Qual a diferença entre um e outro? Quando eu estou tratando de um processo judicial e eu falo aí de conhecimento, eu posso afirmar que através de todo ato existente naquele processo judicial, eu serei ou intimado ou citado, então eu tomarei ciência daquela movimentação no processo. Então somente a partir daquela data que eu tomei ciência daquele ato é que eu posso afirmar que tive conhecimento dela. Olha só como é diferente o que ocorre no registro de imóveis. No registro de imóveis não se trata de conhecimento, eu não vou levar em consideração o momento onde cada parte tomou conhecimento sobre aquilo que está inscrito na matrícula. Não, eu trabalho com a ideia de cognoscibilidade. O que é a cognoscibilidade? Cognoscibilidade é o ato de dar a conhecimento de todos, dar a conhecimento erga omnes, que existe inscrito naquela matrícula determinado ato de averbação ou registro. Então toda vez que eu preciso presumir que haja o conhecimento, eu levo em consideração a data da inscrição daquele ato na matrícula e não a data que cada uma das pessoas interessadas naquele imóvel tomou conhecimento sobre aquele fato. Então isso é o que nos diz, em muito apertada síntese, o princípio da publicidade. O princípio da obrigatoriedade diz respeito a quando da qualificação registral o registrador verificar se determinado ato de averbação ou registro é obrigatório ser feito até mesmo para a consecução de outros atos registrais. Princípio da titularidade, né? O princípio da titularidade ele submete a validade do ato registral à condição de haver sido praticado por agente legitimamente investido na função, ou seja, eu não posso ter um registrador de imóveis praticando, por exemplo, um ato que é adstrito a um registrador de títulos e documentos, ou mesmo um registrador de imóveis praticando um ato em sua comarca que é atualmente de competência de um registrador de imóveis de outra comarca. Então isso é o da titularidade. O da territorialidade, ele vai nos dizer sobre o fato de determinados atos, tanto atos notariais como atos registrais, precisarem obedecer do critério de território. A gente sabe que tanto no direito notarial como no direito registral, as funções elas são circunscritas a divisões
territoriais. Por isso que nós temos as chamadas zonas em capital, né? É muito comum nas capitais nós termos o registro de imóveis da primeira zona, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta zona, registro civil, mesma coisa, registro de títulos e documentos, mesma coisa, tabelionato também seguindo a mesma regra, ou mesmo em comarcas menores, eu ter a divisão por territórios, né? O cartório daquela comarca, ou o cartório daquele município. Então, para cada território de competência de um tabelião ou de um registrador, outro não pode se intrometer naquela competência, senão estará usurpando a competência territorial daquele colega, né? O princípio da continuidade é um dos princípios mais importantes do nosso sistema registral, e esse princípio visa a impedir que haja o lançamento de atos de averbação ou de registro sem que previamente tenham sido feitos os anteriores atos de registro ou averbação. Um caso clássico nisso é a chamada partilha per saltum. O que é a partilha per saltum? A partilha per saltum são os casos onde o imóvel estava no nome do avô, por exemplo, houve a morte do avô, depois houve a morte da avó, depois houve a morte dos filhos, e atualmente quem vai regularizar a transferência dessa propriedade são os netos, né? A gente tem que entender que existe aí uma cadeia sucessória, uma cadeia de transmissão de propriedade, que ela não vem diretamente do avô para os netos. Houve o falecimento do avô, depois da avó, teriam que ter sido feitos esses inventários, depois passando propriedade também para os filhos e dos filhos para os netos. Então essa sequência de atos, essa cadeia dominial, ela decorre do chamado princípio da continuidade. É uma obrigação que o registrador de imóveis tem em cadastrar na matrícula a sequência de atos registrais correlatos àquele imóvel. Princípio da prioridade e preferência. Bom, isso quer dizer que todo o título protocolado no registro de imóveis, todo título prenotado no registro de imóveis, ele receberá um número. Esse número será sempre um número sequencial, ou seja, do 1 ao infinito. E quando eu trato do princípio da prioridade ou da preferência, eu quero dizer o quê? Que aquele título que receberá um determinado número, ele terá preferência em relação a todos os outros títulos que eventualmente sejam prenotados após ele e que digam respeito ao mesmo imóvel, digam respeito à mesma matrícula, ok? Relembrando que o período da prenotação é de 30 dias, de acordo com a Lei 6.015. Princípio da reserva de iniciativa ou princípio da instância. Esse princípio nos ensina, pessoal, que o registrador de imóveis ele age sob provocação. Então, todas as informações que são inscritas nas matrículas, elas dependem de provocação da parte interessada. Exemplo, se eu tenho um terreno descrito na matrícula, não é e sobre aquele terreno é construída uma casa, por exemplo, não é o registrador de imóveis que vai até a prefeitura pedir a certidão de construção daquela residência, com todas as suas características, dimensões, nome de rua, numeração da casa, para levar até o registro de imóveis. Não, a parte interessada é que se dirige até o órgão cadastral, solicita essa certidão e se dirige ao registro de imóveis para que seja feita a averbação, a atualização dessa especialidade ou objetivo do imóvel. Ou, no caso de pessoas, por exemplo, se uma pessoa adquiriu um imóvel como solteira e agora casou-se, que ela traga a conhecimento do registro de imóveis para que seja averbado na matrícula a modificação do seu estado civil. Então essas são apenas algumas dos vários exemplos que a gente pode dar sobre o princípio da reserva de instância ou de iniciativa, certo? Que é o que nos ensina que o registrador precisa ser provocado para que faça as inscrições na matrícula. Princípio da tipicidade. Ele afirma que devem ser registráveis e averbáveis apenas os títulos previstos em lei, ok? Então, para que a gente saiba o que pode ir averbado, o que pode ir registrado na matrícula, isso tem que estar expressamente previsto em lei. Não estando previsto em lei, não pode haver a inscrição no folho real, ok?
Princípio da especialidade objetiva. Gente, são as duas especialidades que existem em relação ao princípio, a objetiva e a subjetiva. Toda vez que eu falo em especialidade objetiva, eu falo na necessidade de descrição de todas as características do imóvel, certo? Então, objetiva, objeto, então estou relacionando a imóvel. Especialidade subjetiva, sujeito, estou tratando das pessoas relacionadas àquela matrícula. Todos os titulares de direitos reais ou todos os titulares de direitos inscritos naquela matrícula. Mesma coisa que funciona para o bem, funciona para as pessoas. Eu tenho que ter a perfeita qualificação daqueles titulares incertos na matrícula. Princípio da disponibilidade estabelece que ninguém pode transferir mais direitos do que os constituídos no registro imobiliário. Então, um exemplo bem fácil para a gente entender, se eu tenho uma propriedade em condomínio com outra pessoa, eu não posso transferir 100% daquele imóvel, só posso transferir a parte, a fração ideal que me toca naquele imóvel. Não posso dispor de mais do que eu tenho. Então, isso é o que nos ensina o princípio da disponibilidade. E, por fim, o princípio da legalidade, ele impõe que o registrador de imóveis, quando dá qualificação registral, faça o exame da legalidade daquele ato. O registrador de imóveis está adstrito ao princípio da legalidade, então ele somente executa, ele somente inscreve no álbum imobiliário aquilo que a lei lhe permite expressamente fazer, certo? Então esses aí em apertada síntese, numa conversa bem breve com vocês, foram os princípios registrais. Espero que vocês tenham gostado, aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!